ele é a plenitude, ele é o pleno sujeito que se experimenta a si mesmo na infinitude e na liberdade, como queria o Schleiermacher, né? A experiência subjetiva corre, então, o risco de basear, de novo, Deus em mim, naquilo que eu experimento. O Deus maior, o Deus semper maius, como se diria na tradição jesuítica, ele acaba sendo apenas a abertura da minha própria experiência. Ou seja, nós temos aqui um problema com a experiência. Por um lado, é uma palavra privilegiada do nosso tempo. Nós não falamos mais de experiência mística, de caminho da ascética e da mística, mas nós vamos falar de experiência de Deus, por exemplo, né? Uma experiência de Deus feita em mim, de novo, pode aprisionar Deus em mim. Do ponto de vista criatural, o perceber Deus, experimentar Deus, só poderia ser experimentado a partir de fora de mim, né? De fora da minha condição limitada de criatura, e que, portanto, necessita de uma revelação. Mas vamos chamar também de experiência, aquela experiência, por exemplo, estética, de encantamento, de admiração. Ao lado do Moltmann, nós tivemos um grande teólogo que, inclusive, ajudou o Moltmann em algumas categorias, que nós também vamos tocar nelas, que é o Wolfhard Pannenberg. O Pannenberg, ele, ao contrário da experiência de vida do Moltmann, que experimentou o desespero, o horror da guerra e a prisão e a culpa por ter sido soldado de Hitler. Portanto, Deus que é encontrado a partir da dor e do sofrimento. O Pannenberg tem na sua biografia uma experiência estética ligada à natureza, ao pôr do sol, por exemplo. Ele fala, inclusive, em algum momento da sua biografia da experiência estética profunda de admiração, que faz com que ele compreenda não só sua pequenez e engolfada por essa beleza do mundo, mas que há uma beleza primeira e um princípio primeiro que não sou eu. Mas nas experiências que de qualquer forma sou sempre eu que faço, a gente acaba buscando a confirmação do eu e até a defesa do eu. Então, a saída do subjetivismo da experiência, que é um problema bastante sério hoje em dia também nos nossos movimentos carismáticos, nos movimentos espirituais, não estaria no retorno ao objetivismo da ontoteologia, portanto, da ontologia como base da teologia, mas na integração da experiência de si no quadro mais amplo da experiência que Deus mesmo faz do mundo e de mim. Então, inverter essa lógica. E aqui, de novo, o Moltmann nos ajuda. Ele diz assim, antes de eu me perguntar sobre a experiência que eu faço de Deus, eu preciso me perguntar, tentar compreender qual é a experiência que Deus faz de mim e do mundo. Mas como é que eu vou saber qual é a experiência que Deus faz de mim antes de eu fazer alguma experiência de Deus? É aí que o caminho é o caminho da revelação. E o caminho da revelação só existe se nós, está à mão, só é alcançável se a gente aceita que ele é maior do que a gente mesmo, o eu como ponto de partida, mas temos uma tradição que nos dá em herança essa experiência, esse conhecimento da revelação divina, né?
Então, de novo, só por revelação nós temos que conhecer Deus como Trindade e como unidade, né? Finalmente, a última palavra eu dizia sobre a prática, né? Há, nessa segunda onda do iluminismo, a onda mais marxista, se quiser, mais militante, mais da transformação social, que é a praxis, né? E que se aproxima de certos elementos bíblicos, inclusive muito interessantes, né? Mas, de qualquer forma, para encontrar a verdade a respeito de Deus, do mundo, de mim, é preciso que essa verdade seja experimentada na prática, ou seja praticável, e que ela seja um lugar de transformação, que biblicamente seria também de conversão, que não é só metanoia no sentido de conversão de consciência, mas conversão de vida, que é um pouco mais amplo, né? Só há conhecimento, e a nossa teologia da libertação, por exemplo, insistiu nisso, só há conhecimento real na medida do engajamento. A realidade só é conhecida enquanto é captada por uma exigência de empenho com ela. Nós encontramos isso em Gutierrez, encontramos em Sobrino, mas já encontrávamos também em Metz, né? Johann Baptista Metz, na Europa. Já encontramos, de certa maneira, também na cristologia de Christian de Kock, na França, né? Que a verdade é algo que se faz. A prática é que verifica, não só a teoria, mas que verifica o real, né? Então, a teoria é um momento da prática. Até tem uma expressão latina que se usou e que tem a sua força. Verum faciendum. A verdade é algo que deve ser feito, né? Portanto, tem que se abandonar a pura teoria para buscar uma teoria prática, uma teoria também orgânica, uma teoria ligada às experiências práticas, né? De que maneira isso se aplica ao conhecimento de Deus e de que maneira, sempre no nosso caso, nós podemos entender Deus Trindade com esse pressuposto? Bom, a primeira observação é de que, de fato, aqui nós temos uma aproximação bíblica e depois uma segunda observação é que ela tem um elemento cristão muito interessante. Do ponto de vista bíblico, nós sabemos que o cânone hermenêutico para a exegese é o que a Bíblia tem de prático, o que a palavra diz para a vida, né? Não precisamos ser tão redutivos como Kant. O Kant, por exemplo, disse que o Tratado de Deus Trindade não tem nada de prático, então pode-se deixar fora. Não faz parte da revelação bíblica. A Bíblia mostra que Deus é um Deus, e que um Deus sem nome, um Deus sem imagem, portanto um Deus que é um pressuposto simplesmente, um pressuposto dos mandamentos, um pressuposto da lei, um pressuposto, portanto, da ordem, da moral. Isso era o Kant, né, que jogava para fora qualquer tratado de trindade, né? Mas essa também é uma tendência das escolas hebraicas, até hoje mesmo do judaísmo, ao contrário das escolas mais místicas, como o hassidismo, o sefardismo, a escola dos eskenazitas, o eskenazim, que é a escola mais oriental, mais eslava do judaísmo, e que veio mais aqui para o sul do Brasil. Porto Alegre, por exemplo, é muito dessa tradição. O que importa na religião é a lei, é uma certa canal moral da religião. A prática da lei é que decide sobre a religião. Daí que vem uma redução, seja moral, seja política, seja legal, seja ritual. A nossa relação com Deus é alguma coisa que se dá no nosso fazer. Basta, então, o monoteísmo moral, né? E do ponto de vista cristão, pode-se chegar a um segmento de Jesus como segmento da causa de Jesus, daquilo que Jesus queria que a gente fizesse, da prática de Jesus,
né? E levar adiante, inclusive, um Jesus ou um ensinamento de Jesus sem Deus, né? Basta um Jesus sem trindade. É o que acabou mais ou menos sugerindo um exegeta do Novo Testamento, Marksen, que disse que o que sobrou de Jesus, quer dizer, o que fica de Jesus, aliás, uma herança preciosa, ele diz, né, de Jesus, é a sua causa. É a sua causa, levar adiante a causa de Jesus. Ora, do ponto de vista do nosso estudo aqui, é muito pouco, né? Mas, de qualquer forma, a praxis, sobretudo quando nós pensamos praxis cristã, ela tem um valor muito grande, e isso, de novo, agora aqui é o valor da teologia latino-americana, a teologia da libertação, é porque quando nós misticamente nos dirigimos a Deus, nós precisamos de alguma forma dar as costas para o mundo, nós somos uma criatura do mundo, e nos voltamos para Deus como além do mundo. Essa é uma relação mística com Deus. Mas quando nós queremos seguir Jesus, queremos seguir o mandamento que Deus nos dá, quando nós queremos cumprir a missão que Deus nos dá, nós precisamos de alguma forma deixar que Deus fique nas nossas costas, não é que nós damos as costas para Deus, mas Deus fica no pano de fundo da nossa missão, e o que fica na nossa frente é o mundo. Nós temos o mundo diante de nós temos o tempo diante de nós temos o futuro diante de nós. E nós temos esse mundo, esse tempo, esse futuro, como uma espécie de campo de possibilidades. Porque se não houvesse um campo de possibilidades, a nossa missão também seria absolutamente uma loucura inútil, né? É porque nós acreditamos que é possível alguma transformação que nós arregaçamos as mangas e vamos ao trabalho, vamos ao mundo. Deus é pensado, então, no movimento de Deus ao mundo, e nós ali no meio como associados, né, a esse Deus que vai ao mundo, não tanto na condição mística do mundo que vai a Deus por meio de nós, né. A ação, então, ela se dá a partir de uma relação com o mundo. É aquilo que, com Karl Rahner, se podia dizer, é onde entra a trindade econômica, a trindade ligada à criação, ao mundo, né? E aí está o agir cristão como um agir fecundo, um agir realizador. Aí está também a definição de Gutierrez a respeito da teologia, né, como um ato segundo em relação à praxis da libertação, né? Mas aqui há um risco muito importante, também, sempre vendo dois lados da questão, há o risco de perder-se dentro da própria praxis. Por quê? Porque a praxis, ela desgasta. A praxis, o trabalho, a atividade no seu extremo é luta, não é só trabalho, ação, mas a ação por excelência é ação militar e ação militante, ou seja, a ação forte, a ação que exige muito esforço, por isso militar ou militante, tanto faz, né? Ela é desgastante, ela é esforço, é botar força para fora, por isso ela tem uma dor interna, e ela nos leva para uma certa alienação das nossas energias, que lá pelas tantas estão fora de nós, naquilo que nós fizemos, naquilo que foi transformado, mas nós estamos fragilizados, cansados, nós estamos necessitando de restauração. Porque se nós não fizermos isso, nós começamos a ficar tristes, amargos, sem capacidade de alegria, de louvor, de adoração, que é um elemento ainda de energia interna, né? E, sobretudo, nós podemos perder a capacidade de contemplação, de meditação, que hoje em dia também são questões muito sensíveis para nós, né? A questão da espiritualidade, da liturgia, não por nada, a nova geração, a geração mais nova, tem muito apreço a esse lado, porque sente que aqui nós tivemos um certo vácuo. E aqui podemos dizer que eles nos ensinam alguma coisa, né? Não é preciso fazer a teologia do pano e se encerrar só em formalidades litúrgicas, mas é importante nós reconhecermos que nós precisamos ter uma espécie de dialética entre a praxis
e a experiência de contemplação. Né? Tanto que o Moltmann ele chega a falar de que a contemplação cristã ela tem mais o aspecto de sofrer do que a de ver, a visão. Até porque a palavra, sou eu agora que digo, a palavra contemplar em latim, ela se diz no reflexivo, ou se quiser, na forma passiva, mas que é reflexivo, contemplari, e que, portanto, contemplari seria sofrer contemplação, sofrer de uma visão que nos vem e que nos transforma, né? Então, o sofrer contemplativo é a forma mais alta da transformação e da ação. Mas é uma ação que começa em Deus. É, por exemplo, uma Santa Teresa d'Ávila, que sofre uma contemplação tão profunda que ela é totalmente transformada por isso. Mas que, sem pensar só em Santa d'Ávila, não precisamos ter nenhum êxtase de levantar do chão, né, mas com os pés bem no chão, seria o que nós chamamos simplesmente de praxis da conversão, da configuração da nossa vida ao caminho de Jesus, à morte e ressurreição de Jesus. Né? A conversão, ela inclui, ao mesmo tempo, a relação e a ação. Né? A praxis da conversão, ela traz consigo tanto o aspecto de libertação da pessoa, como o aspecto de glorificação, em que a pessoa reconhece que a grandeza da sua libertação vem de Deus. Né? E, finalmente, vem então a nossa pergunta, né? Como é que fica a trindade nisso tudo? Como eu dizia, tanto na experiência enquanto emoção, sentimento, percepção interior, ela é muito limitada e perigosa, ela não pode não sair do narcisismo, como também a praxis, ela dá um passo bíblico importante, mas ela tem um risco também, um risco grande de a gente se perder no mundo. Tá? Então, nós vamos precisar agora construir, isso vai ser o próximo vídeo, a próxima lição, próxima semana, se quiser, nós vamos precisar construir, então, positivamente, alguns elementos conclusivos que se tornam um método para uma segura teologia trinitária, ou, se melhor ainda, um seguro caminho trinitário da nossa experiência cristã. Agora, terminada toda essa apresentação, que espero que tenha sido suportada sem muito esforço, e sem muita distração, vejam então o que também eu peço para fazerem como comentário e entrem no fórum para também dizerem de perguntas, questionamentos, observações, complementações. O fórum é para aquele momento de sala de aula em que todo mundo pode levantar a mão, conversar, dizer o que pensa, tá bom? Até um outro momento. Tchau, tchau.